Então, as coisas aí, elas evoluíram para realmente se tornarem mais acessíveis aí para a nossa classe. É verdade. Mas agora explica, o que de fato você faz na Shift? Como é que você foi parar lá? Você estava no Pardini, você já usava os produtos dele, eles te chamaram, como é que foi? Não, eu não tive nenhum contato com o software antes, tá? Então, para quem não conhece, pessoal, a Shift, ela é uma empresa que ela desenvolve software para laboratório, tá? Então, eu não tinha tido contato ainda com esse software, mas eu conheci pessoas que foram, né, para a Shift, pessoas que trabalhavam comigo. Então, falaram assim, olha, a gente está gostando, então, tem vaga, por que você não se candidata? Aí eu falei, tá, vamos lá, né? E aí eu fiz um processo seletivo, não foi, eu fiz para mais de uma vaga na época, né? Não foi a primeira assim que eu tentei que eu consegui, mas eu fiquei ali no radar, né? Então um dia eles falaram assim, olha, agora a gente tem uma vaga aqui que eu acho que a gente acha que é a sua cara, que faz sentido. E aí, você acha que desafio eu fui, né? Então, foi muito novo, né? Não vou falar para vocês que as mudanças são confortáveis, porque acaba que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento em tecnologia para a gente conseguir dar andamento nas coisas que vão aparecendo pra gente. Então, o início foi muito difícil, porque eu não sou expert, não, mas assim, eu aprendi bastante coisa, mas eu era bem ruimzinho, não sabia nada. Então, assim, foi uma mudança difícil, mas deu tudo certo. Então, hoje, o que que eu faço? Eu sou consultora de serviços. Então, a gente hoje trabalha no pós-venda. Então, todo cliente que tem um software e resolve adquirir um novo produto, ele vem para a minha área. Então, né, hoje a gente tem vários especialistas na nossa área e cada um tem a sua especialidade, né? Então, pega ali serviços específicos para ir ali dando andamento com os clientes. Então, como eu vim muito nessa veia de melhoria de processos, eu estou muito focada hoje em produtos que envolvem melhoria de processo e impacto direto à gestão do laboratório, né? Então, eu venho trazendo todo o meu conhecimento do pré-analítico, principalmente, né, onde eu atuei muito tempo ali, foram 6 anos no pré-analítico. Então, isso tudo também me torna diferenciada, porque eu acho o ambiente da Shift muito interessante, porque nós temos o desenvolvedor que sabe tudo de código, mas a gente precisa do biomédico que sabe do processo para fazer essa casadinha de sucesso, né? Porque como que a gente desenvolve um software, sendo que a gente não tem conhecimento ali na ponta para ver o que acontece no processo? Então, eu acho muito legal esse mercado multidisciplinar aí que a gente tem, né, dentro da empresa. Então, assim, realmente a gente tem sim lugar para biomédico na tecnologia. É muito importante que as pessoas que desenvolvem os produtos que os biomédicos vão usar entendam realmente o processo. Isso vale para tudo, né? Para a tecnologia, principalmente, porque a gente precisa de sistemas hoje para fazer diversos tipos de gerenciamento, né? Financeiro, de processos, dos pacientes, dos laudos. Então, é necessário ter uma pessoa que entenda realmente do processo lá dentro para desenvolver alguma coisa que seja agradável, né? Fácil de utilizar. Mas aqui eu queria saber de você. Como é que ficou o coração para falar assim, meu Deus, vou sair do Hermes Pardini? Isso tem peso muito grande, né? Tem. E assim, não foi uma escolha fácil também. Não foi uma coisa que eu falei assim, ah, estou super tranquila, vai dar tudo certo, vou. Não, a gente vai um pouco receoso, né? Porque, assim, querendo ou não, ali, eu já me encontrava na minha zona de conforto. Eu já estava muito tempo na empresa e acabava que eu dominava as coisas que eu fazia. Então, eu fui para uma coisa totalmente nova. Mas eu fui buscar também um desafio novo e, assim, né, sendo transparente aqui, porque a gente está para trocar experiências. Hoje, o mercado da tecnologia ela tem uma remuneração diferente também. Porque a gente, às vezes, na área da saúde, a gente sente que a gente não tem uma remuneração adequada. Principalmente nós biomédicos que não temos, por exemplo, o nosso piso salarial estabelecido, né? Então, eu fui mesmo também movida por essa questão, né? Falei assim, olha, vamos, né? Se não der certo, a gente vai pro plano B, né? Eu tenho a estética tá aí ainda, né? Então, vamos lá. Então, eu fui, né? Então, como eu contei para vocês, não foi fácil no início, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Eu não sei, eu não vou aprender isso. Foi difícil. Na época até eu ficava falando muito pro meu namorado, eu falava assim, nossa, eu acho que vou ser mandado embora, porque eu não sei, eu não vou aprender, eu não consigo. E aí, mas aí deu tudo certo, né? A gente tem que ter muita paciência, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou extremamente. Eu me cobro muito. Eu acho assim que eu tenho que fazer certo, eu tenho que aprender rápido, eu tenho que entregar logo. Então, assim, eu tive que ter muita paciência comigo mesmo para essa transição. Mas hoje, assim, eu estou muito feliz, né, assim, ver onde eu cheguei, né? E tá podendo falar com vocês, né, que realmente a gente pode, sim, atuar na tecnologia. E
é curioso porque você teve uma formação muito técnica, né? Você começou a fazer estágio muito cedo, pelo tanto de iniciação científica e estágios que você fez. Então, era de se esperar que você fosse uma pessoa que ia ficar ali na bancada mesmo, né? Nos Sim, bastidores. E aí você começou a gostar da questão da qualidade, foi gostando de lidar mais ainda com pessoas, porque isso é muito importante, né? Você falou a versatilidade e a sua adaptabilidade, né? Essas são habilidades que são muito favoráveis no mercado de trabalho, independente de qual nicho você vai atuar. Então, isso traz oportunidade de crescimento também, né? E você ter sim, coragem de se permitir mudar, porque a gente vai mudando também ao longo da carreira, né? Pode ser que a gente comece muito técnica, isso aconteceu comigo também, eu era uma pessoa super tímida, e hoje também eu amo lidar com pessoas. É o que eu mais gosto, e não me vejo na bancada mais. Mas se sim, fosse perguntar para a Renata que começou a biomedicina lá atrás, eu queria ficar escondida dentro do laboratório. Era isso que eu queria. E ainda bem que sim, tem pessoas que gostam, né? Senão, quem seria de sim, nós? sim. E assim, é uma área muito importante, né? Quem teria, por exemplo, os médicos sem a gente dando ali o embasamento do diagnóstico, né? Então, assim, é uma área super importante, né? O biomédico que está nas análises clínicas também, ele é super, super estratégico, né? Só que realmente, assim, a gente tem que ver o que a gente gosta, né? A Giane não gostava de estar na bancada, a Giane não gostava de limpar o soro quando ele caía na bancada, não, não gostava dessas coisas, né? Mas cada um tem a sua expertise, né? Então, é, a gente tem que entender que onde a gente estiver, a gente está agregando aí de uma forma, porque realmente aí a gente está numa classe aí de muita importância, aí de muito impacto aí para várias coisas importantes, né? É verdade. E você tentou, né? Você tentou muitas Eu vezes gostar da tentei, bancada. sim, eu fiquei 2 anos na bancada, mas Não, dois não anos deu. depois de formada, porque antes de formada também Isso conta. é, Foram, sim, foram verdade, muitas não, não, experiências. sim, Muitas verdade. experiências. Bom, agora eu quero fazer algumas perguntas. O que que você acha que foi mais valioso que você aprendeu com todas as suas bagagens de pós-graduação? O que que você acha que foi mais valioso? Ou você acha assim, olha, essa não valeu tanto, foi mais pelo título, vale mais a experiência? Olha, pós-graduação, eu acho que ela é muito importante quando você tem um propósito. Então, por exemplo, a minha pós em gestão do laboratório clínico, eu falo para vocês que para mim ela é a mais especial que teve, porque ela realmente veio de encontro com uma necessidade que eu tinha de mudar com o resultado que ela me deu. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito foco quando for escolher uma pós-graduação. Porque, por exemplo, eu sou biomédica da bancada, análise clínicas. Eu tô craquíssima já, porque eu tô pegando as lâminas de hematologia, tô lendo tudo, tô sabendo tudo. Então, assim, vale a pena você fazer uma pós em análises clínicas? Então, acho que a gente tem que fazer essas reflexões. Porque, por exemplo, eu fiz a estética como um plano B. Agora, você falar para mim, Giane, você teve retorno do valor que você investiu nessa pós-graduação? Não, porque eu não atuei. Então, acho que a gente precisa muito ter essa crítica, né, antes de escolher. Por quê? Pós-graduação é um investimento caro, né? Então, por exemplo, até se você me falar assim, olha, eu não estou trabalhando, você acha que eu devo fazer uma pós-graduação? Aí eu vou falar, depende. Porque a gente tem que ser ambicioso, sim, a gente tem que querer galgar coisas grandes, mas a gente também tem que entender a nossa situação, né, daquele momento ali. Então, assim, tudo a gente tem que fazer com muita cautela, né, eu diria. Então, assim, para mim foi super estratégica essa, né, que eu contei para vocês, da gestão do laboratório clínico. E também, uma que vem me dando muito retorno é a de CX e CX, né, que foi a última que eu fiz. Por quê? Porque, gente, com esse MBA, eu posso trabalhar em qualquer coisa precisa nem ser de saúde, não. Porque todos os lugares têm hoje um setor que cuida da experiência do cliente. Né? Então, é, foi muito estratégico também nesse sentido, porque me permite até que eu saia um pouco do nicho ali de onde o biomédico está, né? Daquele mercado de análises clínicas ali, às vezes a indústria que fornece, que o biomédico ali está. Mas eu posso, por exemplo, ir trabalhar hoje numa concessionária que tem, de carro, por exemplo, que tem um setor de experiência do cliente. Então, eu acho que a gente tem que ter muito foco aí na nossa carreira, nas tendências do mercado, para a gente poder, né, escolher aí uma pós-graduação que realmente vai fazer com que valha ali no seu investimento. Sim. E você já estava trabalhando com isso, né? Então, você já Sim, tinha uma direção do que você ia fazer. E o que sim. você achou? Você achou que teve diferença da pós-graduação tradicional para o MBA? O que você achou que muda? Olha, eu achei que teve, principalmente porque eu fiz em modalidades diferentes, né? Por exemplo, a minha pós-graduação, eu fiz ela presencial, meu MBA eu fiz ela remota, né? Então tem essa diferença já. Então, assim, mas apesar disso,
ali na pós-graduação, eu tive muitas trocas, mas todas com profissionais de análises clínicas. Então, acaba que você estava preso ali no seu mundinho, por mais que fosse presencial. Eu tive várias trocas legais, sim, né, a interação era muito maior, foi muito legal, sim, mas eu estava muito delimitada ali a estar trocando ali com pessoas da minha área. Agora, quando a gente vem para o MBA, é muito interessante porque a gente fala com pessoas de todas as áreas. Então, no meu MBA, tinha gente do Einstein, tinha gente da Gol, tinha gente da Claro. Então, assim, foi muito legal porque você amplia sua visão, porque você está ali trocando com pessoas que te trazem cenários diferentes, né? Então, eu achei muito interessante o MBA por causa disso, porque realmente ali ele te tira ali da sua zona de conforto, limita ali ele tira aquela coisa limítrofe que você tinha na sua mente, fala assim, eu penso até aqui, você pode pensar infinitamente mais, né? Então, eu achei muito legal essa troca versátil aí do MBA. E outra pergunta que eu queria te fazer, o que você percebeu, assim, uma dificuldade ou uma lacuna na profissão entre a graduação e o mercado de trabalho? Acabou que eu falei um pouquinho sobre isso, né? Eu tinha muito receio de saber o que eu ia fazer, o que ia ser de mim, se eu ia achar uma oportunidade. E também a questão da gente não conseguir uma oportunidade, às vezes, que aceite um profissional sem experiência, né? Então, esses aí foram os principais desafios aí que eu encontrei. Mas também uma coisa que eu acho, né, que hoje as pessoas têm muito mais acesso que a gente não tinha antigamente, era um direcionador para a sua carreira. Porque, por exemplo, o trabalho que você está fazendo hoje é muito legal, porque você está trazendo possibilidades para as pessoas verem que realmente é possível, né, que existem outras áreas, né, que o biomédico pode atuar. Eu achei super legal que você fez no Instagram, que você foi lá, entrevistou vários biomédicos, né, no congresso, trazendo, né, o que eles faziam, né, quais são as possibilidades. Então, assim, isso é um norteador, né, para a sua carreira. E antes eu não tinha isso. Então, por exemplo, eu não sabia que tinha indústria, eu não sabia que tinha nada, eu achava que só tinha laboratório, porque você ali, a todo momento, nos seus 4 anos estudando, bioquímica, microbiologia, imuno, você só pensa que existe laboratório. Então, esses direcionadores, né, hoje o acesso à informação, né, ele é mais fluido, né, mais fácil da pessoa ter. Então, por exemplo, a gente tem o LinkedIn, que ali a gente vê várias coisas, a gente não tinha uma rede social voltada para trabalho antes, né, então, tudo isso eu acho que hoje facilita, né, então hoje eu acho que as pessoas que estão saindo da faculdade, elas já estão no cenário mais confortável para a gente, no quesito de saber, né, o que ela pode fazer, né, quais são as possibilidades ali disponíveis. Então, eu acho que essa questão aí da carreira também, para mim, na época, foi um desafio aí. Para mim também. Eu saí da faculdade achando que se eu não passasse no concurso da polícia, que era o que eu queria fazer, eu ia ficar desempregada, ou que só tinha o Hermes Pardini para eu trabalhar, que era o maior laboratório do Brasil. Eu achava que era É, isso que tinha e mais exato, nada. exato. E ainda, né, tem aquela questão, por exemplo, eu quero fazer concurso público. Aí você ia lá ler o edital, o biomédico nunca estava. E aí isso também foi uma coisa que eu fiquei desesperada. E ainda, na época que eu formei, quando a gente olhava, por exemplo, para São Paulo, o mercado lá estava muito mais ativo para biomédico. Então eu lembro que na minha época, para a gente procurar emprego, a gente fazia de duas formas. Ou a gente ficava ali lendo no jornal, Jornal Estado de Minas, tinha ali os empregos, que eu nunca achei um que falava de biomédico, ou você ia no vagas.com, né? E ali eu via que, assim, São Paulo estava bombando, cheio de vagas, e aqui, assim, muito, muito restrito também. Então, isso me deu muito medo, assim, de falar assim, gente, será que alguma hora o mercado de Belo Horizonte ele vai se abrir, né, para a nossa categoria? Então, isso também foi um receio, né, grande que eu tive ali na época que eu me formei. Isso aconteceu comigo também, porque como eu não fiz estágio em análises clínicas, eu tinha a parte de toxicologia e biologia molecular. Então, para mim, só aparecia vaga em Taboão da Serra, que é interior de São Paulo. Falei, o que que eu vou fazer? Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Agora deu tudo certo. Mas olha, Sim. volta lá na Giane de 2013, para a gente não se delongar muito. Me conta, que dica você daria para quem está estudando biomedicina ou está finalizando o curso agora e vai ingressar no mercado de trabalho? Eu falo para essas pessoas tentarem ser diferentes das demais. Então, o que que eu posso fazer? Faça cursos. Então, assim, curso é caro, eu não tenho, né, uma grana agora para investir. Não, mas eu não estou falando sobre isso. Né? Hoje aí na internet a gente tem tanto conteúdo rico que às vezes a gente não procura esses, né? A gente vai estar no Instagram, a gente vai ficar ali, né, no WhatsApp. Não, vamos procurar curso para a gente fazer.
Vamos também munir de informações não somente técnicas, né? Vamos ali explorar as nossas soft skills, vamos fazer um curso de oratória para eu me dar bem ali, saber falar direitinho na hora da minha entrevista, né? Vamos ali fazer um curso de inteligência emocional, que eu acho que isso aí, né, todo mundo precisa, porque a gente tem vários desafios aí a todo tempo. Vamos fazer networking, né? Vamos seguir ali a pessoa que eu acho super legal ali da área, para ver o que que ela faz, para a gente se espelhar e fazer igual, sabe? Se envolva em questões na faculdade. Então, assim, tem uma liga, tem um simpósio. A faculdade hoje está oferecendo aqui um sábado onde eu vou fazer tipagem sanguínea, que eu vou furar o dedinho de todo mundo para fazer. Se envolva nessas coisas, porque isso a gente faz contatos, né? Olha o que o seu professor faz. Seu professor, ele tem uma linha de pesquisa, lá no dia que você viu que está fazendo um doutorado, converse com ele. A gente também não tem que ter vergonha de conversar, né? Porque eu sempre falo que o não a gente sempre tem. Então, vamos tentar correr atrás do sim, ou um talvez, ou um depois, né? Mas a gente precisa, sim, de ser protagonista na nossa carreira. Porque se a gente ficar escondido, parado, esperando as coisas acontecer, talvez pode acontecer, mas eu acredito que essa é uma chance 1 em 1 milhão, né? Então a gente precisa, sim, ser aí protagonista da nossa carreira e fazer com que a gente se torne diferente. E outra coisa também que eu falo é que vocês precisam ter coragem, coragem de mudar. Igual eu, tive muita coragem de mudar aí ao longo da minha carreira. Então, assim, as mudanças, elas são difíceis, né? Elas são desconfortáveis, sim. Mas eu acredito que tudo isso, né, a gente tem aí uma recompensa depois. Então, não tem preço, assim, eu hoje, tá aqui falando para vocês, né, de como foi aí a minha carreira, de falar para vocês que hoje eu faço uma coisa que eu gosto, que eu estou numa área diferente. Então, assim, eu espero, né, que todos vocês aqui, né, um dia possam estar aqui também falando, né, da experiência aí profissional de vocês. Ah, e eu também, você falou assim, perfeitamente, Gi. Obrigada, foi muito rico, sabe? Muito rica essa sua fala, sabe? Toda a sua trajetória é muito bonita, muito assertiva, e a questão do networking, gente, eu e a Gi, a gente não se falava há muito tempo, a gente não se via, eu acho que desde a época do estágio, mas a gente manteve o contato. Há 1 ou 2 anos atrás, eu estava pensando em fazer uma transição de carreira, e eu chamei a Giane no LinkedIn para saber, olha, como é que é trabalhar com o sucesso do cliente, eu tenho interesse nessa área, e ela foi me indicando pessoas para eu seguir, cursos para eu fazer também. Então, a gente não perde em fazer networking e manter as pessoas por perto, né? Que impressão que você deixa na pessoa? Pô, fazia 10 anos que eu não falava com ela, mas a gente se deu bem. E como ela é gente boa, e eu também sou gente boa, uma precisa da outra, a gente vai se ajudando. Então, pessoal, sejam gente boa. A gente não perde nada por ser gentil, por ajudar um colega. Eu indico muito isso para as pessoas, sabe? De fazer networking e realmente sempre que você puder ajudar alguém, ajude, porque um dia você pode precisar também, e se não precisar, você está fazendo bem para uma pessoa. Então, vamos impulsionar outros colegas, ajudar outros colegas a crescer, porque a gente quer ver a nossa profissão valorizada. Então, só tenho que te agradecer, você é muito a cara da nata da biomedicina, então eu precisava muito que você viesse aqui contar essa história para o pessoal.